Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um programa aqui do canal 7 a 1 e para trazer um tema de extrema relevância, que é a discussão racial no futebol. Então, para isso, a gente tem como convidado Marcelo Carvalho, que é diretor do Observatório da Discriminação Racial no Futebol. E olha, a gente vai ter bastante coisa para debater nesse programa. Acho que vai ser até um programa curto para o tanto de temas que podemos abordar, não é verdade? Futebol, que a gente sabe que ele estruturalmente ele é comandado por uma elite aristocrata, conservadora, autoritária, corrupta ao extremo, sempre foi desse jeito, que não aceita ser contestada, que não abre espaço para discussões importantes. E o nosso objetivo hoje é esse, é abrir espaço para uma discussão relevante, que é a colocação do negro no futebol, não só dentro das quatro linhas, mas em posições de liderança também. Então, primeiramente, eu queria dar as boas-vindas para o nosso amigo Marcelo Carvalho. Seja bem-vindo, Marcelo. Boa noite, Gustavo. Boa noite aos amigos. Gostei da sua apresentação, falando sobre quem dirige o futebol. E é isso, né? Às vezes o torcedor não sabe, mas quem dirige o futebol é uma elite que nunca quer sair desse poder e faz o futebol que bem entende. É isso aí. Então, eu queria começar chamando o meu amigo, o maior esportista desse grupo, que é o Luiz Fernando Seco, para iniciar esse bate-papo contigo, Marcelo. Marcelo, boa noite. Eu sou de uma geração, e aí, assim, eu quero aprender hoje, porque todo dia a gente tem que aprender, e a minha geração é uma geração que ela trabalhava muito com a questão de, principalmente dentro do esporte, a gente fazia brincadeiras que são racistas, né? Provocações, brincadeiras, que hoje não cabem mais, mas que a gente está tentando sair desse estereótipo, né, de mudar isso daí da minha formação. É difícil, com 50 anos, tentar mudar, mas eu tenho me trabalhado para isso. Uma das coisas que mais me deixa preocupado, pensando no esporte, é o seguinte: vários esportes são esportes de contato. E eu queria saber o seguinte: até onde uma provocação entre os jogadores ela é salutar e até onde ela se torna uma ofensa, um ato de racismo? Essa é a minha pergunta, que eu gostaria que você me ajudasse a entender melhor. A sua pergunta ela é bem interessante, porque ela trata que a gente precisa ver o futebol como um espaço extremamente heterossexual, extremamente viril, né? A gente, quando pensa em futebol, pensa nessa estrutura. Por mais que a gente quer trabalhar outras questões, isso é o futebol. Então, dentro de campo, o que a gente vê muitas vezes, e essas provocações que a gente não sabe aonde está o limite entre a provocação e aonde está a questão do crime, né? Do racismo, da homofobia, da xenofobia. Isso é o debate que a gente vem trazendo nos últimos anos e que a sociedade, em geral, está tentando entender esse debate, tentando aprender. Mas uma questão que a gente tem que deixar bem limpa aqui, né? A questão é a seguinte: se eu olhar para a questão da cor da pele, para a questão da raça, isso deixa de ser uma provocação e passa a ser um crime, porque racismo é crime. Então, é a primeira coisa que a gente precisa pensar quando a gente vai fazer esse raciocínio, né, entre o que é a provocação e o que é além da provocação. Então, a gente precisa entender que racismo é crime. Se a gente for provocar usando a questão da pele, da cor da pele, da raça, deixa de ser uma provocação e passa a ser um crime. Claro que a gente precisa entender, né, essa leitura que você fez, ela é super salutar, porque a gente está conversando com várias gerações. Então, existe uma geração que aprendeu a chamar as pessoas negras daquele negão, daquele crioulo. E essa geração hoje, ela está
praticamente perdida, né? Porque ela acredita que ainda é possível esse tratamento, e do outro lado estamos nós, o Observatório e tantas outras organizações, dizendo que isso sempre foi crime. O que faltava antes era espaço para falar que isso é crime, espaço para dizer que nós, negros, nunca aceitávamos esse tratamento. Então, eu acho que o importante hoje é abrir esse debate, é o que a gente está fazendo hoje, e ouvir as duas partes, né? As duas partes essa geração que hoje está tentando aprender e ouvir os negros que estão dizendo há muitos anos que é preciso um pouco mais de respeito ao tratamento que é dispensado às pessoas de pele mais escura. Marcelo, muito obrigado. Eu só queria fazer mais uma ponderação, porque, na verdade, assim, né? Nós, quando estamos para aquela coisa de provocar o adversário, sempre se pega no ponto mais fraco, né? É uma arte do ser humano pôr o dedo na ferida. Vai chamar com todo respeito às expressões, como você mesmo disse, de negro, de macaco, narigudo, orelhudo, barrigudo, qualquer coisa que deprecia aquele outro ser humano é o que será utilizado pelo provocador, né? Então, isso realmente é uma coisa que a gente tem que evitar fazer. Não é fácil, né? Mas é uma coisa que realmente a gente precisa aprender. E a gente quer aprender isso com você, com a sua visão, cada dia mais. E espero que você venha mais vezes para passar essas mensagens para a gente. Estou à disposição, e é importante, assim, né? Porque eu acho que não existe nenhum ser humano desconstruído. As pessoas que hoje falam de racismo, de homofobia, de xenofobia, LGBTfobia, são pessoas que estão o tempo inteiro se policiando. Eu mesmo passo o tempo inteiro me policiando para que eu não cometa xenofobia, para que eu não cometa LGBTfobia, machismo e até mesmo racismo. Porque a gente vai reproduzir o que a gente sempre ouviu. E é o que você disse, né? A gente vai no ponto fraco. Quando a gente vai associar a questão da pele a ser o ponto fraco, a gente já sabe que aquilo é algo que a gente não deve fazer. Porque a gente já trabalha o negro como algo inferior. Então, eu acho que essa é a principal questão que a gente precisa entender, né? Tá certo. Eu queria pedir licença para o Léo, porque agora seria a vez. Você me deu umas duas vezes e me dá gancho para uma pergunta, que é o seguinte: a gente já viu eventualmente jogadores que sofreram racismo, se manifestaram com relação a isso e receberam a solidariedade de movimentos sociais, da imprensa, de grande parte da torcida, mas eles não se envolvem com esses movimentos sociais, não é uma bandeira contínua deles. Em alguns casos, obviamente não em todos, mas em parte deles, chega a ser pior, porque a gente vê, passa um tempo, ele adotando um discurso de conservadorismo, sendo fotografado ao lado de um presidente que foi flagrantemente já visto proferindo racismo em diversas situações. Eu queria que você falasse dessa questão da formação do jogador, da formação do atleta negro, de consciência de classe mesmo, dele saber da importância dele de abraçar uma causa, de atuar como um movimento mesmo. Porque a gente vê lá em outros esportes, principalmente nos Estados Unidos, movimentos mesmo, com os jogadores tomando a frente, levando essa discussão, por ser um movimento mesmo, não uma inércia, né? Então, eu queria que você falasse sobre esse assunto. Eu acho que é importante assim, a gente introduzir essa questão, lembrando que o futebol, ele sempre foi dito pelos intelectuais que ele é um esporte alienante, né? O futebol aliena. Então, a gente tem um recorte aí. O outro recorte é que quem não conseguiu fazer nada na vida vai ser jogador de futebol. Né? Como se jogar futebol fosse algo menor. Então, por exemplo, muitas vezes as pessoas dizem
que jogar futebol usa o corpo, usa o físico, mas não usa a mente. E aí eu sempre questiono, será que Pelé não usava a mente quando ele jogava bola? Será que Pelé não era acima da média da inteligência? Porque Pelé previa o que o adversário ia fazer. Não é fácil. Eu tentei jogar futebol. Quando a bola cai no meu pé, que eu vou pensar o meu ato. O Pelé e outros tantos jogadores acima da média, eles já pensaram o que o adversário vai fazer. Ele já tem toda a jogada na cabeça. E isso é uma inteligência acima da média. Mas nós, brasileiros, podemos dizer assim, que nós associamos o futebol como algo menor. E aí, quando a gente associa o futebol a algo menor, os grupos progressistas, né? A esquerda brasileira, o movimento negro, ele acaba não dialogando com o futebol. Ele acaba entrando num conflito que o jogador de futebol é um ser alienado e que o jogador de futebol negro vai casar com uma mulher loira e por isso ele abandonou a sua raiz. Ele abandonou a sua negritude. Mas a questão é, se a gente não vai dialogar com esse jogador, ele vai dialogar com quem está no dia a dia dele. E quem está no dia a dia dele são os dirigentes que, na sua maioria, são dirigentes do centro à direita. São dirigentes que passam a vida inteira dizendo que ser jogador de futebol ou ser qualquer pessoa relevante na sociedade é questão de meritocracia. Então você vai ver a meritocracia, a palavra meritocracia, sendo repetida por diversos jogadores de futebol. Que eles passam a acreditar na meritocracia. Que eles foram capazes de chegar naquele espaço, mas que outros atletas não foram capazes de chegar. Porque eles se esforçaram e outros atletas não. Então, isso afastou o jogador de futebol desse movimento mais progressista. E quando a gente não consegue esse diálogo, isso é um conflito. Porque o jogador de futebol, na sua maioria, como eu disse, ele vai repetir um discurso da meritocracia, um discurso da direita, e esse movimento negro, né, esse movimento social, esse movimento progressista não consegue esse diálogo. Porque esse diálogo de conversar sobre classe, sobre raça, é um diálogo que a gente tem que sentar e tem que fazer o sujeito entender que nós não vivemos numa sociedade igual. Nós vivemos numa sociedade muito desigual. Mas como é que você vai dizer para uma pessoa que a sociedade é desigual, que as condições não são as mesmas, se ele saiu da extrema pobreza e chegou num lugar que ganha milhões de reais? Então, ele foi praticamente sequestrado. O pensamento dele, porque é um menino que sai de casa com 12 anos, sai da região norte, vai morar no sul, ou sai do sul para o norte, com 12 anos ele vai conviver com dirigente. Ele vai conviver com empresário, ele não vai conviver com a sua família que continua lá na pobreza. E ele passa a ser idolatrado. O jogador de futebol no Brasil é como se ele fosse um herói. A gente não fala de jogador de futebol. Principalmente quando ele é do nosso time. A gente coloca ele num pedestal. E aí, quando a gente coloca no pedestal, ele acredita que ele está nesse lugar. E aí você vai falar com ele sobre racismo, vai falar com ele sobre a questão social, ele não quer tirar a capa dele e ser tratado como um normal, como um mortal. Ele vai continuar naquela posição de super-herói. Ele só vai deixar essa posição quando o racismo afetar ele. Aí quando o racismo chega nele, aí ele vai aqui qualquer outro. Mas esse é um diálogo muito difícil, né? Esse é um diálogo muito difícil da gente fazer. Eu digo gente, sociedade, porque para chegar no jogador de futebol e ter esse debate é muito difícil. Para chegar no jogador de futebol, você vai ter que passar pelo empresário, pelo staff, pelo conselheiro do clube. Então, o que falta é esse diálogo nosso, da sociedade com os jogadores de futebol. Legal. Vai, Léo. Maravilha. Marcelo, eu queria falar um pouco sobre a questão do racismo recreativo, né? Que a gente vê muitos jogadores, né? Uma grande parte dos jogadores de futebol no Brasil hoje são negros e boa parte deles, né, quando estão na categoria de base, né, aquela parte de formação, recebem apelidos associados à cor da pele, né? Seja com uma referência ao humor, mas a gente não vê isso, né, com jogadores
ou cidadãos, né, brancos, né, de uma forma geral, né, em diversos segmentos da nossa sociedade. E isso se reflete também no futebol. Queria que você falasse isso, sobre essa questão do racismo recreativo, e o quanto que isso tira a identidade, de repente, do jogador, do sobrenome dele, né? De repente, muitos jogadores hoje, como o Grafite, né? Que hoje é um comentarista de uma emissora importante, você perguntar, né, para a maioria dos fãs do futebol, perguntar o nome dele, ninguém sabe o nome dele ou o apelido dele de infância, quando ele ingressou no futebol. Todo mundo só conhece como Grafite, que faz referência à cor da pele, né? Eu queria que você falasse um pouco os danos desse racismo estrutural, maquiado de humor em certos momentos, e que danos que isso pode causar para a sociedade de uma forma geral e para o atleta como cidadão. O pior do racismo recreativo é que a gente vai reproduzindo ele como se fosse algo menor, né? A gente vai reproduzindo o racismo recreativo em forma de piada. Então, por exemplo, o Edilson Capetinha, esses tempos, no programa de televisão, ele disse que jamais contrataria um goleiro negro porque um goleiro negro dá azar. Então, a gente vai repetindo essas ditas piadas, né, que eram piadas antes, e a gente não vai percebendo que a gente está levando o racismo adiante. Então, quando aquele youtuber disse que o Mbappé era muito bom para correr nas praias de Copacabana, como um menino que rouba, o que ele está fazendo é reproduzindo o estereótipo do negro ladrão. E quando esse menino corre na praia de Copacabana e acaba sendo alvejado pela polícia, é a parte final desse processo do racismo recreativo. Porque o imaginário do brasileiro é esse, né? Que o negro, quando correndo, é ladrão, e isso é esse racismo recreativo que vai se reproduzindo. E a gente vai entendendo ele como uma falsa piada, né? Falsa porque, na verdade, ele é crime, e a gente vai reproduzindo ele em forma de brincadeira, e vai reproduzindo esse estereótipo do negro malandro, do negro ladrão, e isso é um diálogo muito difícil de fazer com a sociedade, porque quando a gente fala em racismo, as pessoas apontam a questão da lei. Racismo é proibir o negro de entrar em determinado espaço. Bom, para a gente chegar nesse estágio do racismo, a gente passou por outros tantos estágios que a gente precisa discutir. A gente precisa lembrar que a gente vive numa sociedade onde 56% da população é negra e os negros estão fora dos acessos. A educação, a saúde. Então, o racismo recreativo vai perpetuando essas diferenças. E dentro desses apelidos, a parte mais cruel é que a maioria dos jogadores não percebe que esse apelido tem uma conotação racista. Você falou do Grafite, o Grafite disse que só foi perceber a conotação racista do apelido anos mais tarde. Muito tempo mais tarde ele foi perceber isso. O Pelé, antes de ser Pelé, tentaram apelidar ele de gasolina, de alemão, tentaram outros apelidos, acabaram não pegando. E aí virou o Pelé. Mas a sociedade sempre vai brincando, né? Esse crime em forma de brincadeira vai brincando para nos colocar um apelido geração para geração, né? E aí numa sociedade que se reconhece racista, mas não se admite racista, é muito difícil discutir isso. Porque quando eu digo, olha, o fulano teve uma atitude racista, eu não estou condenando ele, dizendo que ele é um racista. Eu estou dizendo que ele teve uma atitude. E é isso que as pessoas precisam entender. Atitude é diferente de ser racista. Eu posso ter uma atitude racista. Então, o que a gente precisa é ouvir, né? O que o Luiz Fernando falou no começo. A gente precisa ouvir as pessoas negras e entender o que a gente vem falando. Quando a gente fala de dor, quando a gente fala de sofrimento, quando a gente fala desses apelidos, quando a gente fala do racismo recreativo, do racismo estrutural, o que a gente está falando é isso. É desse lugar que nos colocaram e que a gente não consegue sair. A gente não consegue sair dele, muitas vezes, por conta dessas falsas piadas, né? Dessa falsa brincadeira de nos colocar em lugares sempre
pejorativos, né? Porque eu pensei sempre essa questão de associar o negro ao malandro, uma pessoa que gosta de beber. Eu sou um cara que eu não bebo. E quando eu chego nos lugares e digo que eu bebo, cara, a galera toda começa a rir. Pô, tu tem cara de malandro, é isso, entendeu? É essa falsa brincadeira, né? Que vai sempre nos colocando naquele pior lugar possível. Obrigado. É isso aí, eu queria ouvir agora o que o Luiz tem a perguntar. O Marcelo, então você é do meu time, né? Que também não bebe. E todo mundo fala assim, como é que você pode ser tão louco sem beber? Eu falo, então, é assim, a vida é assim, né? Agora eu queria fazer uma pergunta, é o seguinte. Dentro do que a gente vê, muitas vezes nós notamos que alguns negros dentro do esporte agem de forma racista com outros negros dentro do mesmo esporte. Como prevenir isso? Como acabar com essa coisa de alguns agindo dessa forma? Porque é tão feio, a gente olha assim e fala, pô, mas só porque eu sou um pouco mais claro, ou um pouco mais escuro, ou porque tenho essa diferença, ou ele tem essa diferença, por que atacá-lo dessa forma? Como resolver isso? Essa é a parte mais cruel do sistema, né? Do sistema que eu digo, desse sistema que vigente na sociedade, assim, porque se a gente para analisar, né, como eu disse, 56% da população é negra, entre pardos e negros. Se essas pessoas fossem lidas, a gente teria uma outra sociedade. E o sistema trabalhou de tal forma que ele nunca deixou que pessoas negras se unissem. Então, quando os primeiros escravizados vieram da África, a primeira coisa que o sistema escravocrata fazia era misturar. Não deixava negros da mesma etnia ou da mesma família junto. Fazia uma maneira de embaralhar, né, esses negros para que eles não conseguissem ter uma unidade. E esse sistema funcionou até hoje. Até hoje, a gente reproduz isso. A gente não consegue olhar para um outro negro, daqui a pouco numa condição superior ou inferior, e olhar ele como um irmão, né? Como alguém que a gente precisa dialogar. A gente vai tratar ele com uma certa diferença. Essa diferença foi nos colocada pela sociedade. Hoje, 2021, a gente está vendo cada vez mais uma unidade das pessoas negras em torno de um objetivo comum. Mas isso é algo muito, para mim, Marcelo Carvalho, que tem 47 anos, para mim é algo muito recente. Eu, muitas vezes, olhei para outro negro, dentro de um carro importado, dentro de uma outra situação econômica melhor que a minha, e eu sem conhecer uma pessoa, esse cara aí não é dos meus, né? Não faz parte dos negros que eu convivo. Ele se acha superior. Na verdade, eu nunca troquei uma ideia com ele. É algo que alguém me disse, olha, não trata as outras pessoas como iguais. E isso, assim, isso faz parte até mesmo de sociedades negras, aonde não eram admitidos negros de pele mais clara ou negros de pele mais escura, ou eram admitidos negros que, para ser admitidos, precisavam ter uma escolaridade superior ou ter um emprego, condição financeira melhor. Então, essa briga interna do movimento, das pessoas negras, ela sempre existiu. E aí, no futebol, a gente vai ver ela aflorada. E no futebol, a gente vai ver ela naquele racismo recreativo, né? Que é o negro chamando o outro negro de negão, de macaco. Eu tenho mais 4 irmãos. Eu me lembro que na minha infância, uma maneira de ofender o meu irmão ou a minha irmã era dizer que ele era mais preto do que eu. Se ele fosse mais preto do que eu, ele era inferior. Então é algo que nos foi ensinado. É algo que a gente vem quebrando, tentando quebrar hoje, né? Tentando quebrar. E é impossível quebrar isso de uma hora para outra, porque a gente tem no Brasil um colorismo, né? A gente tem negros de vários tons de pele. E esse colorismo faz com que muitas vezes o debate em muitos lugares seja a condição mais clara de negro ou mais escura. Então eu acho que a gente
engatinhando para esse debate. O debate do colorismo, o debate dos relacionamentos interraciais, é um debate que está muito recente ainda. A gente precisa entender e outro negro de pele mais clara ou mais escura, condição econômica melhor ou inferior à nossa, como uma pessoa igual a nós. Uma pessoa que sofre o mesmo racismo que eu sofro. Mas ainda é muito difícil. Eu acho que não é difícil só para nós negros, né? É difícil para toda a sociedade brasileira. A sociedade brasileira hoje entende que o Brasil só está nessa condição. Hoje, 1.700 vacina, e a gente não tem vacina porque a gente não comprou vacina, a gente não deveria estar em casa tranquilo. A gente deveria estar na rua brigando para que as vacinas chegassem. Então, falta a nós, sociedade brasileira, um pouco mais de compaixão, um pouco mais de olhar para aquele outro ser humano e enxergar ele como um igual. Eu acho que essas questões de ter mais dinheiro ou menos dinheiro nos afastaram muito, enquanto sociedade brasileira, enquanto sociedade negra. Bom, Marcelo, quando você falou em outra resposta sobre meritocracia, a gente pode ler isso também como capitanias hereditárias, não é verdade? Se você for ver dentro de um clube de futebol, você tem as eleições, trocam-se os presidentes, mas fica sempre no meio dessa patota. Quando muda uma geração, vai para o neto daquele presidente, para o sobrinho, para o filho, e fica sempre nas mesmas famílias. Você tem 4 ou 5 famílias que tomam conta dos clubes de futebol e fica trocando de geração para geração. E a gente não vê negros ocupando papéis de direção, de liderança dentro dos clubes de futebol, nas federações, na CBF, então. Existem fóruns, coalizões, movimentos para levar o negro a papéis de liderança dentro do futebol? Dentro do observatório, vocês têm algum tipo de atividade nesse sentido? O que é conversado para colocar negros dentro de papéis de liderança no futebol? O que a gente vem fazendo hoje dentro do observatório, primeiro a gente coletou os dados dos casos de racismo e mostrou para a sociedade que eles não eram fatos isolados. Ponto. A sociedade enxergou que o racismo está muito presente dentro do futebol. O segundo passo é começar a discutir a falta de pessoas negras dentro dos espaços de comando. Mas aí é muito difícil. Foi como eu disse, nós vivemos numa sociedade que está acostumada a entender racismo como insulto e como xingamento. Não está preparada ainda para esse debate da falta de pessoas negras em determinados espaços. A gente se acostumou a ir num restaurante melhor, né? Num restaurante de alto padrão, e não ter pessoas negras nas mesas comendo, mas tem pessoas negras servindo, e para nós isso sempre foi normal para a sociedade. E essa falta de pessoas negras nos clubes é encarada pela sociedade como algo normal. Então, quando teve aquele jogo entre Fluminense e Bahia no Maracanã, que nós chamamos a atenção, que ali estavam os 2 técnicos negros da Série A, muita gente veio me chamar para dizer, poxa, eu nunca tinha percebido que não temos técnicos negros no futebol brasileiro. Então é algo normal aos olhos do brasileiro que a gente não se dá conta que não tem pessoas negras nesses espaços. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que quando a gente aborda a falta de pessoas negras nesse espaço, as pessoas dizem, não, os negros não estão nesses espaços porque eles não querem. Porque se quiser, é só ir lá e se candidatar ao conselho, é só ir lá e se oferecer, digamos assim, para trabalhar dentro de um clube de futebol. E o Diogo Silva, que é do Taekwondo, esses dias ele participou de um evento, ele disse algo muito interessante, que vai na mesma linha que eu penso, né? Dentro dos clubes de futebol, não existe um programa de capacitação e nem um programa de recrutamento de pessoas para determinados cargos. É tudo indicação. Então você está lá, você assume a presidência de um clube e você determina quem vai ser o marketing, quem vai ser o jurídico, dentro da questão política e da questão de indicação. Não está ali, na ficha, na mesa do presidente, não está diversos currículos para ele analisar. Então o que o Diogo colocou então não é meritocracia. Então não é capacidade, é indicação.
E se nós, negros, não estamos dentro desses círculos de amizade, desses círculos, a gente nunca vai ser indicado para esse espaço. Então, a gente precisa primeiro dizer, gente, no futebol, os cargos não são ocupados pela meritocracia. Os cargos são ocupados por indicação. Segundo, para ser conselheiro de um clube de futebol, não é que eu precise ter grana, ser uma pessoa abastada. É que eu preciso ter tempo para dedicar ao clube e preciso ter dinheiro para poder colocar na minha candidatura para conselho, para colocar em todas as etapas dessa minha participação no clube. E aí a gente entra numa outra questão. Quantos negros no Brasil hoje estão em condições econômicas de se doar a um clube de futebol, para poder concorrer a um conselho de clube? Então, a maioria dos clubes no Brasil hoje não são clubes democráticos. Clube que abre espaço para todas as pessoas, todos os associados se candidatarem aos conselhos. A gente tem poucos clubes democráticos hoje no Brasil, né? A gente pode citar o Bahia, pode citar o Internacional, são poucos clubes. E tudo está baseado nisso. Só que quando você questiona um dirigente, ele vai sempre dizer isso, que é capacidade, que é qualificação. Mas é preciso sempre lembrar essas pessoas que os cargos são ocupados por indicação, e não por qualidade, e não por qualificação, e não por um currículo. Legal, agora o Léo tem uma pergunta para fazer. Pô, maravilha. Ô, Marcelo, a gente tem visto, né, principalmente, né, na Europa, né, no leste europeu, atos racistas assim, escancarados, como jogar banana, oferecer banana para um jogador. Teve até aquele episódio do Dani Alves que ele pegou a banana e comeu como forma de protesto, aquele ato racista. Enfim, tem uma série de outros episódios lamentáveis. E o William, que está no Arsenal, ele declarou há 3 dias, né, que sente falta das autoridades do futebol, seja a FIFA, enfim, lá da Premier League, aqui no Brasil, a CBF, ter um posicionamento mais claro sobre a questão do racismo no futebol, que eles não se sentem, digamos assim, abraçados pelos dirigentes, mesmo eles, diante da partida, se ajoelhando, fazendo todo aquele gestual para simbolizar o protesto, o combate, a luta contra o racismo, uma questão educativa. E ele declara que realmente não sente que esse apelo sensibilize as autoridades que comandam o futebol. Eu queria que você opinasse o que o Observatório, nesse quesito, procura fazer, se faz algum tipo de ação educativa para dirigentes, se tem algum tipo de ação diretamente para os cartolas, de uma forma geral, e também para os atletas. A maioria dos dirigentes que já pude ter um contato, muitas vezes é me questionado se o clube, né, aquele clube que eu estou lá dentro, ele tem casos de racismo registrados pelo Observatório. Então, os dirigentes também entendem que racismo é quando é praticado por um dirigente, por um torcedor, por um funcionário, mas entende esse racismo praticado como um insulto, como um xingamento. Aí, quando eu digo para eles que o racismo está presente no clube porque não tem pessoas negras nos cargos de comando, isso já traz uma certa repulsa ao trabalho do Observatório. Não, tu está tentando apontar outra coisa. Não, cara, estou tentando apontar o racismo presente na sociedade e o racismo presente no futebol brasileiro. Porque quando você não tem pessoas negras nesses espaços de comando, quando a gente vai discutir a questão racial, a gente vai ficar sempre no superficial. A gente vai ficar sempre na ofensa, no xingamento. A gente vai tratar a questão do racismo tentando combater esses casos, pensando em punição a quem cometer um ato de racismo. A gente não vai além. A gente não consegue uma grande campanha de conscientização. A gente não consegue sensibilizar os dirigentes que nessa campanha tem que ser colocado dinheiro. É impossível fazer uma campanha sem dinheiro. Outra coisa, quando eu penso em campanha, eu preciso pensar em debate. Eu preciso pensar na federação, na CBF, nos clubes, abrindo as portas
ir pagando para que pessoas negras entrem naquele espaço e façam uma palestra, façam um workshop, debatam o que é racismo estrutural, o que é racismo recreativo, como o racismo está presente dentro daquele clube. Isso é um clube que pensa em combater o racismo. Mas como essas entidades não chegaram nesse ponto ainda, para eles, combater o racismo é isso, combater um ato e um xingamento. Mas mesmo esse combater também é uma coisa superficial, porque, digamos assim, a Federação Paulista precisa punir o clube por um ato racista. E ela tem que ter uma punição firme. Esse mesmo clube que ela vai punir, amanhã o presidente desse clube vai votar para presidente da federação. Será que o presidente da federação vai querer dar uma punição firme para esse clube e perder o voto amanhã? Então, todo esse cenário político a gente precisa analisar. A gente tem poucas punições severas nos casos de racismo. Na Europa mesmo, que a gente muitas vezes olha para a Europa e diz que eles estão avançados no combate ao racismo, a gente tem multa mais pesada para casos de pirotecnia, né, com foguetes e esses materiais que as torcidas organizadas usam, né, a punição é maior do que para casos de racismo. Então, é preciso, num primeiro momento, trabalhar com a punição. Eu acho que a punição não é o único caminho, mas num primeiro momento é preciso punir o torcedor que comete racismo para que outro torcedor não se sinta à vontade para cometer o mesmo ato. Então, o que eu falo, e outros jogadores deles vêm falando, as federações, clubes, essas entidades esportivas precisam levar pessoas negras para dentro para que essas pessoas participem da construção de uma campanha, participem da construção de uma ação de combate ao racismo. Ou a ação vai nascer morta, né? Vai ser sentido como uma ação que estava planejada na Itália, que era uma campanha contra o racismo com a foto de macacos. Então ali faltou tudo. E aí, no Brasil, eu vejo várias federações que colocam lá não ao racismo, uma faixa, um banner no site, uma faixa com os jogadores que entram com a faixa, e resume toda uma campanha contra o racismo a uma faixa. É preciso mais. No meu ponto de vista, a gente precisa discutir o racismo. A gente precisa desconstruir o racismo. A gente só faz isso com esse debate. É como o Luiz falou. A gente precisa entender o racismo, o que ofende as pessoas dele. A gente precisa ouvir. Enquanto não for dado espaço de fala, a gente não vai avançar no combate ao racismo. Marcelo, você estava falando de coisas que acontecem no exterior, mas o que tem de bom exemplo que pode trazer para cá? Seja movimentos dos jogadores, regulamentos de competições, punições, coisas positivas. O que acontece lá fora que é legal a gente trazer de exemplo para cá? E aí pode ser até de outros esportes. Eu acho que o principal exemplo que a gente precisa pensar hoje é o que acontece na NBA, né? A NBA hoje ela dá espaço para que os jogadores negros falem sobre a questão racial, mas ela não decidiu apenas dar espaço. Ela, a NBA, decidiu se posicionar. Então, quando a gente fala que os jogadores negros precisam se posicionar contra o racismo, a gente precisa entender que no Brasil, os jogadores negros que já se posicionaram ao longo do tempo na questão racial, ou eles tiveram a porta fechada, né, a represália, ou eles foram apagados ao longo da história. E muitas vezes esse apagamento também é da gente não lembrar de jogador negro que já lutou contra o racismo no futebol brasileiro. Porque muitas vezes, se você fizer uma pesquisa, você conhece um jogador negro que já falou sobre racismo no Brasil, a maioria das pessoas vai dizer que não existe um jogador negro que já falou. Mas aí a gente vai puxar na história, a gente vai lembrar de Gentil Cardoso, vai lembrar do Reinaldo, vai lembrar do Aranha, que são pessoas que se posicionaram contra o racismo e sofreram represálias do sistema. Então, o que a gente precisa é que as entidades esportivas também se posicionem.
O que a gente tem hoje na NBA, um número cada vez maior de atletas negros e não negros se posicionando no racismo, na questão racial, é porque a NBA comprou essa briga. Quando os jogadores negros disseram, nós não vamos entrar em quadra hoje, porque ontem um negro foi brutalmente assassinado, a NBA disse, ok, eu compreendo e tudo bem. No Brasil, as principais entidades esportivas, vamos lá, CBF e federações, não incentivam a manifestação de jogadores negros. O futebol brasileiro voltou em meio à pandemia. No mundo inteiro, quando o futebol volta, ele volta falando de racismo. Ele volta falando de Black Lives Matter. No Brasil, não. No Brasil, o que a gente teve foi um ou outro clube se posicionando nessa questão. Então, um bom exemplo, né, se a gente quiser aprender, é olhar para a NBA. A outra questão é, eu sou muito fã do que faz a UEFA na questão racial. A UEFA tem problemas, ela não pune como deveria, mas ela dá muito espaço para o debate sobre racismo. Mesmo nos jogos, a gente tem placas de publicidade, braçadeira dos capitães, a gente tem ali os árbitros com card no peito, a gente tem espaço de tempo de vídeo para que os jogadores falem de racismo. Então, a gente tem a mensagem não ao racismo o tempo inteiro presente no visual do torcedor. E isso a gente não vê no futebol brasileiro. A gente tem, por exemplo, na UEFA, um trabalho que é feito por delegados, vamos dizer assim, que vão aos estádios e eles vão monitorar os casos. Então, é uma pessoa que vai para um estádio com um celular e ela vai analisar o comportamento dos torcedores. Depois do jogo, ela passa um relatório para a UEFA, que baseado nesse relatório ela vai punir ou não os clubes. A gente teve isso nas eliminatórias para a Copa do Mundo na Rússia. E por conta disso, o Brasil foi 6 vezes punido por gritos homofóbicos. Então, são todos exemplos que o Brasil poderia trazer para cá, para que a gente, de fato, pudesse dizer que a gente tem uma campanha ou tem ações de combate ao racismo. A gente não tem isso. Eu costumo dizer que no Brasil a gente não tem nenhuma campanha efetiva de combate ao racismo. O que a gente tem são ações e ações isoladas que falam de racismo, mas que não dialogam com a sociedade, que não dialogam com o jogador e o jogador com o seu próprio torcedor. E a gente está ainda muito longe disso. E muito longe disso porque os dirigentes não querem. É preciso lembrar isso. Os dirigentes não querem mexer nesse vespeiro. Ô, Marcelo, nós temos um grande problema no Brasil, que somos nós mesmos. Nós mesmos não temos memória, nós mesmos somos preguiçosos, nós mesmos não lutamos pelo que a gente quer, nós mesmos não enxergamos ou deixamos enxergar aquela pessoa nociva e, em seguida, damos apoio a ela. Estou usando isso muito na política, né? E eu acho que o que falta no futebol, não só essa questão, como a gente entrevistou a Liga Gay, é uma liga de futebol gay, né? Que eles, até vários jogadores profissionais saem do futebol e vão jogar lá na Liga Gay. O que falta para mim é um pouquinho de uma palavra que eu sou, radical, né? Falta talvez a gente brigar por punições severas. Não adianta chegar e multar o Brasil por atos homofóbicos no estádio com 50 mil reais. Tem que apertar o calo, tem que pôr 50 milhões de multa. Tem que apertar, porque senão eles não fazem. O futebol, a gente tem um outro problema, que a gente vê a CBF, Federação Paulista e outras federações. Todo mundo está parando por causa do Covid, os caras não estão nem aí. Sabe, a Federação Paulista quer jogar em outro estado para fugir da obrigação de seguir, de ser exemplo. E aí eu te pergunto o seguinte, será que não dá para juntar esses jogadores antigos que já fizeram manifestações sobre racismo
e pegar os jogadores da atualidade e juntar e montar não falo uma entidade, mas um grupo forte, coeso e que vá brigar realmente e se posicionar realmente sobre o assunto? É isso que eu queria saber. Luiz, na verdade esse é o sonho, né? Mas assim, se a gente vai pensar para analisar o jogador de futebol de modo geral, né? A gente vai lembrar que existiu um movimento chamado Bom Senso. E que esse movimento lutava por melhores condições de trabalho, de salário para os jogadores de futebol. Esse movimento não deu certo. Esse movimento, ele lutava, por exemplo, para que os jogadores de futebol, na sua grande maioria, recebessem um salário melhor. E que os clubes menores, tivessem calendário para o ano inteiro. Porque quando a gente fala de jogador de futebol, a gente imagina sempre milionários. E o que a gente sabe, né? Todo mundo que acompanha futebol sabe que o número de jogadores de futebol que recebem cifras além de 50 mil é 0,1%. A grande maioria dos jogadores de futebol no Brasil recebe um salário mínimo. Está jogando nas divisões inferiores. E esse bom senso, né? Esse grupo de jogadores não conseguiu essa unidade. Por quê? Porque o jogador é muito desunido. Porque o jogador, ele representa bem o que é a sociedade brasileira. Essa falta de união. A gente está morrendo por Covid. A gente está morrendo. Quem não está morrendo pela doença, está morrendo pelo desânimo. Está morrendo porque a gente está vendo as pessoas aumentar o desemprego, aumentar o número de pessoas que estão entrando para a faixa de miseráveis. E isso nada nos assusta. A gente está levando a vida quase como normal. A gente não está na rua. A gente não está... Tudo bem, não pode estar na rua e tal. A gente não tá brigando por nada disso. Então, o que eu acho que falta ao brasileiro é essa consciência. E ao jogador de futebol, aí a coisa é muito pior, né? Porque a gente está falando de pessoas que, de certo modo, deram certo na vida e que não querem olhar para aquele lugar que elas saíram. O que eu sempre digo é, quando jornalistas tentam entrevistar jogadores negros para falar de racismo, eles precisam lembrar, falar de racismo é falar de dor. Quando você pergunta para uma pessoa negra se ela já sofreu racismo e quanto isso marcou a vida dela, ela vai revisitar um lugar que ela não quer lembrar. Ela vai lembrar de um caso na infância, vai lembrar de um caso já adulto, que ela quer esquecer. Ela quer muitas vezes esquecer que ela é negra e que está sujeita a sofrer um outro caso de racismo. Então, o que falta para nós, enquanto sociedade, é isso, né? A gente está numa sociedade que não conseguiu entender ainda que a dor do outro hoje é a minha dor amanhã. A gente está brigando politicamente e só existe um responsável pela situação que a gente está hoje. Os países que vacinaram estão saindo desse lugar que o Brasil ainda está. Então, o que a gente precisa no Brasil? Vacina. O que a gente precisa para lutar contra o racismo? Precisa que as instituições tenham punição severa para quem cometer racismo. A gente precisa que as instituições falem de racismo, ensinem o que é racismo, ensinem a cultura negra, punam o racismo religioso. A gente está vendo terreiros de Umbanda no Brasil inteiro sendo incendiados por conta desse racismo religioso e a gente está achando que isso é normal porque eu não faço parte da religião africana. É isso, a dor do outro não nos choca. Como é a dor do negro, e muitas vezes eu já ouvi, mas vocês estão acostumados com isso a vida inteira, e aí vai sempre passando, vai sempre achando que amanhã vai surgir um herói que vai levantar a bandeira para lutar por todos os negros. Não vai surgir. Esse trazer, né? Trazer Reinaldo, trazer quem já Aranha, é difícil. É difícil porque a gente precisa entrar dentro dos clubes de futebol. E o clube de futebol tem uma outra questão. Os dirigentes dos clubes de futebol no Brasil, na sua maioria, não quer que os jogadores de futebol tenham educação financeira, educação de que mundo ele vai enfrentar lá fora. Foi falado aqui, por exemplo, do leste europeu,
Se o jogador sabe que no leste europeu vai sofrer racismo, em determinado momento ele vai dizer, não, para o leste europeu eu não quero ir. Se o jogador sabe de condições econômicas, muitas vezes ele não vai sair do Brasil para ir jogar na Alemanha para receber o dobro, porque lá na Alemanha o imposto de renda abocanha 50% do salário. Então, se tu ganha 200 mil no Brasil, tu vai receber 400 mil na Alemanha, você não vai para a Alemanha, porque você sabe que você não vai ter ganho financeiro. E o dirigente não quer que o jogador perceba isso, não quer que o jogador tenha essa instrução. Então, a gente tem dirigentes que passam o tempo inteiro dizendo para o jogador de futebol que não se meta nisso. Isso não é algo que você tem que falar. Isso não é algo que você tem que posicionar. Você tem que entrar em campo e jogar. É isso que a gente quer de você. E o torcedor, muitas vezes, naquela ambição de título, ele também não quer que o jogador se posicione. Ele quer que o jogador entre em campo, dê o melhor de si, traga a vitória e ponto final. Ele não quer, muitas vezes, nem ouvir a dor que o jogador enfrenta dentro da sua família, com problemas de doença, com outros tantos problemas que pode ter um jogador de futebol, porque é um ser humano normal. Então, enquanto a gente não tiver dirigentes de futebol com essa consciência que é preciso educar o cidadão e não apenas pensar num jogador de futebol como se fosse uma máquina, a gente está muito longe ainda de poder ter uma unidade, de poder discutir todas essas questões sociais que o futebol nos possibilita. O futebol é hoje um verdadeiro veículo de comunicação. A gente está aqui num espaço esportivo falando de racismo. Quantas vezes os espaços esportivos foram invadidos para que a gente fale de política, de racismo e de outras tantas pautas que a maioria da sociedade nunca debateu, mas que o futebol consegue colocar isso. Mas a gente não quer, né? A gente não. Os dirigentes não querem. A gente fizer um levantamento rápido, a gente vai ver que a maioria dos dirigentes de futebol, quando foram para a política, foram para partidos do centro à direita, não foram para partidos progressistas. Então, quando a gente não discute questão social, racial, questão da mulher, do LGBT, a gente não avança. Quando a gente não diz para o jogador de futebol que ele precisa pensar no futuro dele, que o salário dele é hoje um salário, mas que amanhã, quando ele deixar de jogar, ele não vai mais receber isso, e que a primeira coisa que ele tem que comprar é uma casa e não um carro, isso tudo é educação. E essa educação não é dada para jogador de futebol. Aliás, não é dada para quase ninguém no Brasil, né? Pô, o papo está excelente. Eu queria fechar, né, essa rodada de perguntas, até pegando um gancho um pouco nas suas duas últimas respostas, né? A gente vê, né, quer dizer, não vê muitos jogadores se posicionando politicamente sobre a questão racial. Recentemente, a gente tem visto com mais frequência alguns jogadores digamos assim, que tenham representatividade internacional, como é o caso do Richarlison, que algumas vezes até no âmbito político, na questão do apagão do Amapá, da questão da Covid, se posicionou pelo Twitter e recebeu apoio de outros jogadores e até da imprensa. E, em contrapartida, outros jogadores que têm relevância, né, no cenário futebolístico, meio que ficam ali, né, omissos, né, não se posicionam. Podem até ter um pensamento crítico, mas, de repente, não se posicionam. Diante disso, a gente não tem, digamos assim, um Lewis Hamilton, né, no futebol, de uma forma geral, né, que levante essa bandeira, questão racial, política, que dê essa conscientização educativa para os jogadores. Mas a pergunta, eu estou falando isso tudo porque queria saber se, né, você foi procurado, o Observatório, de uma forma geral, ele já foi procurado por jogadores para esclarecer, tentar ter apoio, procurar mais informações, até mesmo procurando ser um porta-voz da bandeira, enfim, e se sim, como é que vocês procedem nesse tipo de situação? A gente já foi procurado por atletas de diversas outras modalidades, mas não do futebol. Então, por exemplo, a gente participou da construção de um grupo chamado Coalizão, são um grupo de atletas negros do futebol americano. A gente está participando agora da construção do Pele Preta, que é um projeto que dialoga com diversos atletas, principalmente do basquete e depois de outras modalidades.
mas o futebol em si, o que a gente consegue fazer é o diálogo com um ou outro atleta. E esse diálogo, ele vai acontecer quando a gente consegue quebrar essa estrutura, quando a gente consegue chegar direto no atleta. Porque se a gente tiver que passar pelo empresário, pelo assessor de marketing, nunca é o momento do atleta se posicionar. Não, vamos esperar um pouco, não é o momento agora. Se ele se posicionar e aí ele não for bem em campo, a torcida vai pegar no pé dele. Então, a questão dele, rendimento em campo, vai estar sempre atrelada ao posicionamento dele. Por exemplo, o Roger Machado, no Bahia, muitas vezes as críticas ao Roger era porque ele se posicionava. Quando o Bahia começou a ter derrotas em frequência, a torcida do Bahia, que não apoiava os posicionamentos do Roger, atacaram o Roger, dizendo que se ele estivesse preocupado em treinar, o Bahia não estaria perdendo, porque o Roger estava preocupado em militar, em se posicionar. Então, é muito difícil esse diálogo acontecer com o jogador de futebol, porque a gente tem uma massa de torcedores que acredita que o meu time vai ser campeão, que ele tem todas as condições de ser campeão. A gente pegar os 20 clubes da Série A, quantos clubes de fato têm condições de ser campeão brasileiro? Poucos. O dirigente, ele já sabe mais ou menos em que posição vai terminar o time dele no campeonato. O torcedor não. O torcedor acha que dá para ganhar, que dá para ser campeão. Então, quando o atleta se posiciona, o treinador, ele acha que aquilo é errado, porque ele quer uma pessoa, ele quer um robô, ele quer alguém dedicado o tempo inteiro a jogar bola. Aí ele critica o atleta quando o atleta sai de noite, porque muitas vezes ele diz que aquilo tá interferindo no rendimento. A gente esquece que o atleta tem folga, que o atleta na folga pode se divertir. Então a gente se acha dono dos jogadores de futebol. É como se a gente tivesse uma posse. E dentro dessa posse a gente não quer dar a ele esse espaço para posicionamento. O Richarlison é dessa geração que eu chamo de geração de futuros jogadores, né? Porque ainda estão iniciando, né, no futebol, que vem se posicionando. Aí a gente tem o Richarlison, a gente tem o Lucas Santos, a gente tem o Gregory, que estava no Bahia, o Jean-Pierre, que estava no Grêmio, o Patrick do Inter. A gente tem uma série, o Tietê. A gente tem uma série de jogadores que não chegaram na categoria ainda de popstar, de superestrela, que se posicionam. Mas esses atletas, parece que a imprensa não quer ouvir. Ela quer ouvir o Neymar. Só que quando o Neymar se posiciona, a sociedade não vai discutir, por exemplo, o que aconteceu com o Neymar naquele jogo na França. O Neymar foi ofendido no jogo na França, ele se posicionou nas redes sociais e o debate na rede foi: será que a gente precisa abraçar o Neymar? Porque um dia o Neymar, com 18 anos, disse que não era negro. Então a gente não discutiu o agressor. A gente não discutiu uma maneira de punição ao clube, ao infrator. A gente foi discutir o Neymar. Se o Neymar disse ou não disse que era negro, a gente foi discutir quem era o Neymar, né? O que o Neymar faz na folga dele. Então a gente não discutiu o racismo, a gente discutiu o Neymar. Então eu acho que essa questão impede que a maioria dos jogadores se posicione, porque acaba ficando aquele medo. Pô, se eu me posicionar amanhã a torcida vai me cobrar. E aí entra aquilo que eu disse. É preciso que os clubes incentivem. É preciso, por exemplo, quando o Roger estava no Bahia, ele se sentiu à vontade para se posicionar, porque ele estava dentro de um clube que se posicionava. Então, o que é preciso, né? Volto a repetir. É preciso que os dirigentes ou que os clubes se posicionem. A partir dali, os jogadores vão ter mais coragem de se posicionar. Enquanto um clube, uma federação ou uma CBF não se posicionar, os jogadores vão continuar nesse silêncio. Porque esse silêncio não é alienação, esse silêncio é medo. Esse silêncio é medo de uma represália. Esse silêncio é medo de uma porta fechada. Então a gente precisa incentivar os jogadores. Incentivar a imprensa, quando for fazer uma pergunta para um jogador, precisa colocar essa questão racial na pauta, essa questão social na pauta. É isso. E também entender
que nem todos os jogadores vão se posicionar à esquerda. Vai ter jogador que vai se posicionar à direita e a gente vai ter que entender, porque faz parte das escolhas de todo mundo. A gente pode não aceitar e não querer, mas o jogador de futebol ele tem um caminho que ele acha que é o mais certo. Ok, é isso que a gente tem que fazer, é levantar esse debate. Se posicione, não interessa para quem, mas se posicione. Olhe para o Brasil. Pense que os seus familiares continuam numa posição, muitas vezes, de extrema pobreza. Você acha que não dá para fazer nada para mudar? Esse é o questionamento que a gente precisa fazer para os jogadores de futebol. É isso aí, senhores. Gostaria de agradecer a todo mundo pelo excelente nível de debate, Luiz, Leonardo, principalmente ao Marcelo, que trouxe esses esclarecimentos importantes para a gente nesse momento. E antes de encerrar o programa, eu gostaria de deixar para você, Marcelo, uma oportunidade de fazer as suas considerações finais. De repente, algum tema importante que nós não abordamos, não perguntamos para você, e que seja importante de mencionar, aproveitar esse momento para falar agora. Então, eu queria deixar a palavra contigo, Marcelo. Eu acho que uma coisa que a gente sempre ouve, né, as pessoas dizerem ou ler, é que não basta ser racista. Não basta não ser racista. É preciso ser antirracista. E quando a gente traz essa frase para o futebol, eu sempre digo, né, e convoco os torcedores para que eles façam o exercício de olhar para dentro dos seus clubes. Eu preciso olhar para dentro do meu clube e ver que o meu clube tem problema com racismo. Que no meu clube não tem pessoas negras ocupando espaço de poder, de comando. Que dentro do meu clube eu tive muito poucos treinadores negros. Dentro do meu clube teve muito poucos goleiros negros. Então o que eu digo é, se você quer de fato ser um torcedor antirracista, olhe para dentro do seu clube. Comece cobrando o seu clube para que ele dê mais espaço para pessoas negras, para que ele de fato lance uma campanha contra o racismo. Não adianta eu olhar para o clube rival e dizer que lá tem problema com racismo. Todos os clubes no Brasil hoje têm problema com racismo. Todos. É a partir daí que a gente precisa construir uma mudança, entendendo que o racismo está presente dentro de todos os clubes, de todas as entidades esportivas. E, principalmente, é impossível uma campanha, um trabalho contra o racismo se não houver dinheiro. As marcas, as empresas, os clubes precisam injetar dinheiro nas campanhas e nas organizações que lutam contra o racismo. Sem a questão econômica, a gente não avança. Afinal de contas, o racismo é parte dessa questão econômica, né? O racismo só existe pela questão econômica. Então, daí a gente vai avançar. Se não pensarmos dessa forma, a gente vai ficar na eterna rivalidade de apontar o racismo sempre no clube rival. Muito bom, Marcelo. Então é isso aí, pessoal. Vocês sabem, vocês que já acompanham o nosso canal 7x1 já há algum tempo, já sabem que essa luta social faz parte da nossa pauta. Já trouxemos questões do futebol feminino, futebol LGBT, gordofobia e tantas outras pautas importantes aqui para o nosso canal. E é isso aí. Continua com a gente. Peço para você ajudar a gente a crescer. Então, passa essa mensagem para frente, porque ela é muito importante. Compartilhe em todos os seus grupos do Zap Zap, Instagram, Telegram, ICQ, LinkedIn, por aí vai. Onde quiser e puder. Deixa o seu joinha, se inscreva no canal, ativa o sino para receber as notificações dos próximos vídeos do canal 7x1. E é isso aí. Grande abraço, grande beijo para todo mundo. Falou! Abraço, galera.